Boa noite, meus irmãos. Que possamos ter esses momentos que compartilharemos aqui juntos, de muita reflexão, de muita partilha e de muito encorajamento também às nossas ações, à condução da nossa semana. E para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, nos conectando ainda mais à espiritualidade benfeitora, nos conectando uns aos outros por meio dos nossos pensamentos. Então vamos juntos trazer a imagem de Jesus às nossas mentes, a imagem de Jesus com toda a sua luz, com todo o seu brilho, com toda a potência do seu amor, e vamos nos imaginar envoltos nessa luz. Amado Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos o Teu Evangelho. Que vossos ensinamentos possam falar fundo aos nossos corações, despertando nossos melhores sentimentos, despertando também a fé e a convicção de que podemos praticá-los, de que é possível amar aos nossos irmãos como tem nos ensinado. Amado Mestre Jesus, que possamos perceber também todo o auxílio que vem até nós, todo o suporte e todo o direcionamento. E que possamos estender os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos, que não estão reunidos conosco agora neste momento, mas que também necessitam desta luz, desta fé, desta convicção. Que teu amor possa chegar a cada um deles, encarnado ou desencarnado, levando o bálsamo para suavizar as dores, sejam elas do corpo e do espírito, e levando também o fortalecimento necessário para continuarem na jornada, e que nós também possamos continuar nessa jornada, fortalecidos a partir da prática de teus ensinamentos. Esteja conosco nesta noite e sempre. Que assim seja. E nós vamos então falar deste tema, sejamos luz a iluminar. E para que a gente comece a nossa reflexão essa noite, nós vamos pensar numa história. Nós vamos pensar nessa história e vamos nos colocar nesse lugar, né? Ele é ocupado por um personagem que se encontra com Jesus. Vamos fazer de conta que nós somos esse personagem. Esse personagem, então, quando ele encontra Jesus, ele vai trazer a seguinte questão. Ele fala com Jesus, ele abre ali o coração para Jesus. E ele coloca: Mestre, como fazer para me libertar dos labirintos da terra? Como posso fazer para me libertar dessas trevas, dessas sombras? Há tanta maldade, há tanta ignorância, há tanto preconceito, tanta agressividade, tudo parece trevas. Como é que eu posso me libertar de tudo isso? Como é que eu posso alcançar essa libertação? Então Jesus olha para ele, sereno, tranquilo e extremamente amoroso. Faz um afago, nós podemos nos imaginar também recebendo esse afago, né? Nos nossos cabelos aí, sendo afagados por Jesus, e responde: meu irmão, ninguém te impede de acender a própria luz. Interessante, não é? Interessante a resposta de Jesus, mas vamos primeiro olhar para a pergunta. Quantas vezes nós já não estivemos ou ainda estamos no lugar desse irmão? Incomodados com tudo que acontece à nossa volta, com tudo que acontece no nosso planeta Terra, com tantas situações de injustiça, situações de violência, de desrespeito, de intolerância, de ignorância, que muitas vezes vão tolhindo a liberdade das pessoas quando não ceifam vidas, não interrompem existências. Por outro lado, talvez a gente não queira olhar tão amplamente, mas se nós olharmos para a nossa vivência mais restrita, a gente vai perceber que nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos os nossos problemas, aqueles momentos em que encontramos um certo desânimo na caminhada, uma certa dificuldade, um obstáculo ali e nos vemos em sombras. Mas tanto no contexto da sociedade, quanto no contexto mais particular que se dirige a nós, o que nós vamos perceber é que a resposta de Jesus seria a mesma.
Seria esse caminho da iluminação que nós vamos recorrer então como nosso suporte, a nossa referência, o capítulo 5 de Mateus, os versículos de 13 a 16, em que Jesus nos traz lindamente esse trecho, esses 4 versículos. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Linda essa passagem. E se nós nos lembrarmos da história em que nos traz essa resposta de Jesus, pedindo, nos trazendo essa informação de que ninguém nos impede de acender a nossa própria luz, é exatamente o que essa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus vai nos trazer também. Nada pode nos impedir de acender a nossa própria luz. E é interessante que quando nós vamos observar, talvez a gente fique um pouco confuso, porque vamos pegar essa passagem. Nós só podemos acender aquilo que nós já temos. Interessante isso. E um outro aspecto muito interessante que essa passagem nos traz é que ninguém pode impedir. E nós vamos nos lembrar então da lei de progresso. Todos nós estaremos capacitados, todos nós estaremos acessando e fazendo com que a nossa luz brilhe cada vez mais. Ninguém pode nos impedir. E por mais que a gente vá lá nas questões 115 a 121 do Livro dos Espíritos e a gente olhe e fale assim, mas lá está escrito que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. De onde viria então essa luz? Meus irmãos, o fato de nós sermos criados simples e ignorantes, no sentido dos conhecimentos, das vivências, dessa bagagem, não significa que nós não sejamos lucigênitos. Todos nós, ao sermos criados, já somos portadores da centelha, da luz divina. Deus já coloca em nossa essência essa luz. Mas é necessário que a gente siga esse chamamento de Jesus. Resplandeça. Faça com que essa luz brilhe. Mas ela já existe dentro de cada um de nós. E quando a gente vai falar sobre essa luz, é como se nós pegássemos uma lâmpada. Quando nós pegamos uma lâmpada, o que é que acontece? Aquela luz que está ali dentro, ela não ilumina apenas dentro do bulbo da lâmpada. O que acontece com a luz produzida pela lâmpada, ela vai se espalhando, ela se espalha e ilumina. Da mesma forma, quando nós fazemos com que a nossa luz brilhe, quando atendemos esse chamado de Jesus, o que vai acontecer é que a nossa luz também ela vai se espalhar e ela irá ao encontro de todos aqueles que estão ao nosso redor e que convivem conosco. Mas essa luz não é a luz externa, é uma luz interna e nada tem a ver com os holofotes do mundo. Fazer a nossa luz brilhar não significa atrair as atenções para nós. Não significa trazer esses holofotes. Porque quando nós temos essa necessidade de trazer esses holofotes para nós, significa que nós não estamos sabendo, conhecendo e nem acessando a nossa luz interna. Porque a nossa luz interna, ela é poderosa. Ela é capaz de nos transformar e nos auxiliar a oferecer condições para que os nossos irmãos também se transformem. Mas quando nós estamos buscando esses holofotes do mundo, nós estamos no caminho inverso. Porque essa luz de que se fala Jesus é uma luz discreta. Discreta no sentido da forma como ela aparece. Na aparência, esse brilho é discreto. Mas no sentimento, ele tem uma grande potência. Tanto que vai atrair para perto de nós todas aquelas pessoas que se sentirem envolvidas por essa luz. Mas essa luz precisa ser verdadeira.
precisa ser despertada, precisa ser efetivamente mais potente, porque nós a temos ali em latência, mas ela deve ser ativada, ela deve resplandecer. E quando isso acontece, haverá sim naturalmente esse processo de atração das pessoas, mas por sentimento, pelo sentimento que essa nossa luz vai espalhar. E é assim que nós então nos auxiliaremos, nos veremos juntos e nos fortaleceremos. Mas não é nada da aparência do holofote, não é nada externo, é algo que está dentro de nós. E é esse então o processo da autoiluminação. Para as sombras externas ou para as sombras internas, essa é a resposta de Jesus: iluminar-se. E quando nós falamos de iluminar, nós estamos dizendo desse processo de ser dotado e emissor dessa luz, porque nós já temos a luz. Agora é necessário que a gente faça a emissão dessa luz. Esse é então o caminho e o objetivo da nossa autoiluminação, conseguir emitir essa luz. E esse processo nós vamos conseguir a partir do momento em que nós voltamos ao conhecimento, estudamos e permitimos que esse conhecimento internalize em nós, internalize na nossa mente. E para isso nós teremos que fazer um julgamento de nós mesmos imparcial. Imparcial sem as desculpas ou as justificativas que são acomodatícias, que nos levam a acomodar. Não, mas sabe o que é? Que a vida está tão atribulada, não tenho tido tempo. Não, mas eu não tenho me dedicado às outras pessoas, porque, afinal de contas, todo mundo é tão ingrato. Não que eu seja orgulhosa, só que eu não levo desaforo para casa, eu não sou avarento, eu sou precavido. Todas essas justificativas que nos levam ao comodismo, que nos levam a acomodar. E brilhar a nossa luz é um processo diferente. É um processo que será interno, pessoal, intransferível. Cada um deverá fazer por si. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que terá esses reflexos externos, porque haverá esse contágio social, haverá essa repercussão nos nossos relacionamentos. E quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, ele está nos convidando para que a gente faça essa reflexão sobre a nossa responsabilidade individual e coletiva, porque quando a nossa luz brilha, a nossa luz auxilia, ajuda, coopera, ergue a nossa luz e ilumina. É esse o grande ponto. Há uma responsabilidade individual, mas há também em nós uma responsabilidade coletiva em atender esse chamado de Jesus e fazer a nossa luz brilhar. E é interessante que o primeiro ponto que nós devemos estar atentos é que Jesus vai trazer essa responsabilidade para nós, quando ele diz: tudo que eu faço, vós também podeis fazer e muito mais, se quiserdes. Quando Jesus nos traz essa fala, ele está nos chamando também a assumir a responsabilidade pelo nosso processo de autoiluminação, que vai ser traduzido no aspecto do conhecimento. Quando todo o conhecimento que nós temos, ele se transforma em ações. O conhecimento transformado em comportamento. Quando os nossos pensamentos, eles estão também coerentes com os ensinos que nós temos. Quando o nosso sentimento é nobre. Então nós teremos pensamentos, sentimentos e comportamentos, ações, atitudes e a nossa conduta totalmente coerente. Coerente com os ensinamentos, coerente com aquilo que nós gostaríamos de receber. É um processo de transformação intelecto-moral. Passa pelo conhecimento, passa pelo pensamento, mas deve repercutir na nobreza, na elevação dos sentimentos e ser tangível, concreto no nosso comportamento, na nossa conduta. Esse é o processo de autoiluminação. Um objetivo, uma meta que todos nós devemos ter, porque aí sim seguiremos a esse chamamento de Jesus, fazer brilhar a nossa luz
e iluminar a todos aqueles que estejam à nossa volta. E o caminho? Qual é o caminho que nós vamos percorrer? Meus irmãos, nós temos um vasto campo de conhecimentos, das ciências do comportamento, né? Das relações, mas quando nós falamos dessa iluminação espiritual, nada substitui o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é para nós a fonte inesgotável do caminho a ser percorrido para que a gente possa fazer esse processo, para que a gente possa iluminar primeiro a nós, depois aos outros. Não há como substituir, porque o Evangelho ele vai nos trazer as lições mais claras, mais diretas, sobre os problemas mais complexos da vida e da presente existência. Ele vai trazer ali claramente para nós o que fazer, porque traz a exemplificação de tudo que Jesus vivenciou, de tudo que ele vivenciou, de tudo que ele experienciou e nos deixou ali. E ele, digamos, caprichou, porque ele adotou uma metodologia diferenciada. Nós temos ali as parábolas tão lindas que elas são atemporais. Passa-se o tempo, mas o ensinamento moral contido ali, ele permanece. Ele está ali, forte, estável, para que a qualquer momento a gente possa voltar à parábola, aprofundar naquela compreensão, no entendimento e na sua aplicação prática em nossas vidas. Quando nós vamos observar também, tem os sermões lindos. Nós vamos ver o sermão da montanha, do ais, do cenáculo, que ali naqueles momentos finais com os discípulos, o que é que Jesus faz? Já antevendo todas as dificuldades que os discípulos passariam, que eles enfrentariam, ele então já os prepara convidando a enaltecer ali os sentimentos, porque seria esse fortalecimento dos sentimentos que preparariam eles para auxiliarem naquela crise que a humanidade estava vivenciando. Faz tanto tempo, não? Se a gente pensar, hoje nós também estamos em crise. Nós também precisamos voltar. E em João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus deixa então essa orientação ali aos discípulos, dizendo que nisto todos vos reconhecerão como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ali, como é que eles poderiam ser reconhecidos como os discípulos de Jesus, levando à frente a missão, levando à frente a boa nova, amando uns aos outros. E ainda, nesse caminho que nós temos, o Evangelho de Jesus, nós vamos perceber também as curas ali. As curas falando forte ao nosso coração, nos dizendo que nada é impossível, que todos nós podemos nos transformar, seja em corpo ou no espírito, mas trazendo muito claramente que o que verdadeiramente importa é essa transformação do espírito, é essa iluminação interior. E Jesus também nos deixa grandes lições no seu Evangelho quando ele quebra todos os preconceitos. Todos os preconceitos. Ele andou com mulheres, ele andou com os samaritanos, com os leprosos, ele andou com todos. E nos deixa essa lição que também é extremamente necessária e atual para os nossos dias. Tantos preconceitos, tanta intolerância, tanta ignorância, tanta violência com quem pensa de uma forma diferente, com quem tem uma opção diferente, uma etnia diferente, nos faz refletir e voltar então a Jesus. Nós vamos perceber que o Evangelho de Jesus é atemporal e extremamente necessário para nós agora, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Mas o nosso caminho começa por nós. O nosso caminho, então, requer que comecemos a dar, então, os primeiros passos. E quais são esses primeiros passos no caminho da nossa iluminação espiritual, em fazer resplandecer a nossa luz? O primeiro aspecto que a gente precisa cuidar é tomar consciência de que para resplandecer a nossa luz é necessário uma transformação. Precisamos estar conscientes de que vai ser necessário transformar. E passar por um processo de transformação significa
em um, em dois ou em vários momentos, identificar que nós estávamos errados. Que em alguns momentos nós poderíamos até ter razão, mas que a escolha talvez fosse ali naquele momento ser cristão, né? E eu me lembro de uma história, contando rapidamente, que se deu, né, com o Chico Xavier. Uma pessoa, uma mulher, ela estava muito necessitada. Na visão dela, ela precisava muito tomar um passe. E aí ela começou a procurar pelo Chico. Ela foi na casa do Chico, o Chico não estava, o pessoal falou que ele estava no trabalho. Chegou lá no trabalho, o pessoal informou, olha, o Chico, né, agora saiu para cuidar, né, e realmente ele tinha que fazer um trabalho fora, né, da instituição que ele trabalhava. E essa senhora, né, ela começou a ficar muito irritada, ela começou a ficar muito nervosa, enfim. Então, depois desses desencontros, quando ela encontra o Chico, né, o que ela faz? Ela vai, né, de uma forma muito agressiva e muito violenta para cima do Chico, chegando, né, a ofendê-lo não só com palavras, mas com gestos também. E exigindo que o Chico desse o passe nela, né? Como assim? Ela precisando do passe o dia inteiro e o Chico, né, não estava lá esperando ela teve que ficar andando atrás do Chico aqui e ali, enfim. E naquele momento, o Chico, né, ele olha e pensa, gente, mas como assim, né? Eu estou certo, eu não fiz nada de errado, eu estava trabalhando, enfim. É quando, então, né, o seu mentor espiritual diz a ele, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Olha que interessante. Quando nós nos propomos, então, a fazer brilhar a nossa luz, esse é um passo importante. Reconhecer que haverá a necessidade de uma transformação e que muitas vezes será necessário optar ficar com Cristo do que ficar com a razão. Porque muitas vezes a razão será do ego, será do orgulho e não será desse processo de iluminação. Tendo essa primeira consciência, nós vamos então poder dar o passo seguinte. E o passo seguinte é reconhecer que nós vamos fazer uma grande viagem interior. E nessa grande viagem interior, porque a luz é interna, né, é um processo interno com essas consequências externas, o que vai acontecer é a necessidade de desapegarmos de uma sensação de inferioridade. Esse passo é importante. Nós somos espíritos imperfeitos, muito mais no início do que ao final da jornada de evolução, sim, mas nós não devemos nos apegar na questão da inferioridade. Nós devemos reconhecer aqui a nossa paternidade. E quando nós reconhecemos a nossa paternidade, nos percebemos verdadeiramente como filhos de Deus, nós vamos então identificar que nós não somos insignificantes. Nenhum de nós é. Nenhum de nós deve se achar sozinho, perdido, abandonado, insignificante, que poderia, inclusive, dispor ou interromper a própria existência. Não, meus irmãos. Somos filhos de Deus, extremamente importantes. Deus criou a cada um de nós com muito amor. E todos nós estamos fadados a alcançar a felicidade plena. Todos nós. Então, somos sim muito importantes. Todos nós. O segundo passo que nós precisamos observar também é acreditar no nosso poder pessoal. Acreditar sim que nós podemos operar transformações na nossa vida. Todos nós somos capazes de fazer essas transformações. E ainda uma passagem, né, de Paulo na carta a Romanos, ele vai trazer o seguinte: tens fé? Tendes fé em ti diante de Deus. Olha que interessante. Primeiro, essa fé em Deus, esse reconhecimento da nossa paternidade, da nossa importância. Num segundo momento, é necessário que nós tenhamos fé em nós. Acreditar no nosso poder pessoal, na nossa capacidade de transformar aquilo que é necessário para que a gente se liberte do que traz dor e caminhe na direção daquilo que vai trazer o amor, a alegria e a felicidade para a nossa existência. E isso passa por reconhecer que, independente da situação de vida que a gente se encontra na presente existência, se é uma situação serena, confortável, é uma situação às vezes extremamente desafiadora, tortuosa,
nós temos condições de estar nela. Nós temos condições de vivenciar esse momento e de sair triunfantes deste momento. Mas para isso vai ser necessário reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas limitações, reconhecer o amor de Deus por nós, a nossa importância e a nossa capacidade. Tudo isso de uma forma muito humilde. Tudo isso reconhecendo que nós somos esses caminhantes, que nós estamos a caminho. E sorrir enquanto nós caminhamos. Não é necessário sofrer. É necessário apenas caminhar e prestar atenção em cada um dos passos que nós estamos dando. Quando nós fazemos isso, vamos acendendo, cada vez mais, potencializando essa chama que nós temos e emitindo essa luz, que já está ali dentro de nós. Mas não para por aí, porque para fazer essa caminhada é necessário ter otimismo. Otimismo, é necessário que a gente tenha essa confiança. E é necessário também que a gente tenha, deixe de lado, na verdade, o medo e o receio de estar sozinho. Deixar de lado esse medo, deixar de lado esse receio. Porque quando nós temos otimismo e confiança, nós abrimos as condições para que os recursos se façam presentes. Os recursos se façam presentes, muitas vezes serão pessoas que nos apoiarão, espíritos, benfeitores que virão ao nosso auxílio. O recurso, o auxílio, o suporte sempre estará disponível a cada um de nós. O otimismo e essa confiança vai permitir que ele se manifeste e a gente se fortaleça nessa caminhada. Agora, um ponto relevante a ser considerado é que ninguém fará o trabalho por nós. O recurso, o suporte virá até nós, mas cabe a nós essa escolha de decidir continuar essa caminhada, que vai exigir de nós também determinação. Vai exigir determinação, vai exigir disciplina, vai exigir essa certeza também de que o processo é só nosso e que pode levar tempo. Esse processo de autoiluminação, ele não demanda apenas uma existência. Uma existência será insuficiente. E aqui entra a necessidade da paciência, da perseverança, para que possamos continuar ali firmes, dia após dia, fazendo o que é necessário. E nada de nos desanimar quando nós encontrarmos algumas sombras, porque é natural que durante o processo encontremos sombras. E a gente vai olhar para essas sombras e vai fazer o necessário para iluminar. Não ficaremos presos a essas sombras, como aquele que tropeça na pedra, abraça a pedra e não segue adiante. Por quê? É necessário que a gente tome cuidado também com o conformismo, com o comodismo. Dificuldades surgirão, obstáculos também, e às vezes a gente pode ter essa tendência a se acomodar, a ficar na inércia. Porque às vezes a gente gostaria que fosse mais rápido do que está sendo, porque talvez a gente não consiga reconhecer, porque a gente desanime no meio do caminho, e tudo isso nós precisamos entender, reconhecer e continuar seguindo com a determinação e seguindo também com a humildade. Humildade para que a gente não confunda, para que a gente não se ache vitorioso antes de efetivamente ter conquistado esse caminho da autoiluminação. Para que a gente não se torne vaidoso e ache que já fez todo o trabalho, quando na verdade ainda há um grande trabalho a ser feito. Porque isso só vai fazer com que a gente fique estagnado. E já que o processo ele vai levar um tempo, é necessário que a gente desfrute do caminho, é necessário que a gente desfrute dessa jornada, que a gente tenha felicidade, que a gente tenha alegria e que a gente tenha paixão no sentido do entusiasmo, paixão pela vida. E aqui nós estamos falando da nossa vida como espíritos, paixão, entusiasmo pelos outros e por nós, porque isso vai fazer com que essa caminhada fique cada vez mais leve. E se nós temos essa paixão, esse entusiasmo por nós, pelo outro e pela vida, ficará muito mais fácil que a gente transcorra essa existência de maneira mais leve, mas não só de maneira mais leve, também de maneira mais produtiva.
E aqui nós falamos de todas as características, as qualidades que nós vamos precisar ter para percorrer esse caminho da autoiluminação. Agora a gente vai precisar desapegar também, né? Não dá para levar tudo. Algumas coisas nós vamos precisar desapegar. Primeiro desapego, né? A primeira coisa que a gente precisa deixar, se efetivamente queremos fazer com que brilhe a nossa luz, é o apego excessivo, o controle excessivo. Muitas vezes, por medo de sermos abandonados pelas pessoas que nós amamos, a gente, ao invés de passar amor, uma convivência fraterna, nós passamos uma convivência de controle, uma convivência autoritária, muitas vezes de forma muito sutil, até meiga, mas nós vamos cercando as outras pessoas, nós vamos cerceando a liberdade delas, e isso não é viável. Isso é apego. Apego pelo medo de sermos abandonados. Não é amor. Nós precisamos, então, olhar para esses apegos excessivos que nós temos e começar a perceber que controlar é diferente de amar. Que ter a posse do outro, do que o outro pensa, do que o outro faz, é diferente do amor. E só o amor é que conduz a esse caminho da autoiluminação. Se a gente vai na direção oposta, nós estamos indo muito mais no caminho da sombra, da posse, do ciúme, e isso tudo vai nos atrasar. Atrasar, sim, não vai impedir, porque haverá um momento em que nós despertaremos, em que nós entenderemos essa sombra do nosso comportamento, da nossa conduta, e mudaremos a direção, mas ficaremos aí atrasados. Mas não é só esse desapego desse controle, muitas vezes, das pessoas que nós achamos que amamos, mas na verdade estamos controlando. É também desapegar de frustrações, de expectativas. Quantas vezes nós não nutrimos pensamentos que nos desequilibram, sentimentos que dificultam, né, que trazem angústia, que trazem pessimismo, porque nós temos uma expectativa sobre o outro e ele não cumpre essa expectativa. Muito comum na relação entre pais e filhos. Muitas vezes nós olhamos ainda com um olhar imaturo, infantil para os nossos pais e lamentamos uma existência toda porque na infância não conduziram dessa ou daquela outra forma. Aqui nós precisamos acolher a nossa dor com muito carinho, acolher a nossa dor com muito respeito, porque realmente pode ter faltado. Né? Pode ter faltado proteção, pode ter faltado respeito, pode ter faltado amor na forma como nós desejaríamos que ele acontecesse. Pode sim. Mas se nós ficamos com essas expectativas infantis e imaturas em relação aos nossos pais, nós não conseguimos caminhar. Não. Porque isso dificulta a forma como vemos essas pessoas, dificulta as nossas relações. E o mesmo pode acontecer com os filhos, né? Os filhos podem fazer escolhas diferentes, né, das que os pais fizeram. Espera-se que isso aconteça, que os filhos sejam livres para fazerem as suas escolhas. E se os pais não conseguem respeitar isso, atravanca toda a relação. Não é, então, uma relação em que o amor pode fluir de um lado para o outro. É necessário desapegar das nossas expectativas e se ficaram dores porque faltou proteção, respeito, nós podemos buscar recursos para cuidar. Mas é necessário ajustar a expectativa entendendo que nosso pai, nossa mãe, não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, não. São espíritos imperfeitos, assim como nós, que aceitaram estar conosco nesta jornada. E quando a gente olha dessa forma diferente, a gente consegue ajustar a expectativa e se relacionar até melhor. Porque a gente sabe que se nessa existência esse amor não aconteceu dessa forma como nós gostaríamos, é porque uma parte ou outra não está pronta, mas que essa não é a única. Teremos oportunidade para que esse amor, em algum momento, seja construído da forma mais bela e mais plena possível. Vale para pai, vale para mãe, vale para filhos e para todas as pessoas que nós gostaríamos de ter uma relação mais amorosa, mais plena e que no presente momento nós não estamos conseguindo. Façamos a nossa parte. Liberemos o outro das nossas expectativas, porque isso só vai dificultar a relação. Né? E se por vezes o que aconteceu foi uma traição,
que dói muito aos nossos corações. É muito doloroso, principalmente das pessoas que nós amamos. Mas é necessário a gente desapegar da frustração. Porque se nós ficarmos apegados ao fato, ao que aconteceu, remoendo tudo aquilo, vai fazer com que a gente entre em sombras. Sombras da mágoa, sombras do ressentimento, isso quando não se tornar o ódio, isso quando não evoluir para uma melancolia, não faz bem a nós, não ilumina, traz treva, traz escuridão. E aqui, de novo, acolher a nossa dor, buscar recursos para lidar com essa dor. Entender que talvez de imediato o perdão não seja possível, não o perdão dos lábios, o perdão do coração, mas dar-se o tempo e trabalhar para que no tempo esse perdão aconteça. Trabalhar fortemente no processo do perdão, porque o perdão liberta, liberta e ilumina todas as partes envolvidas. E quando a gente vai desapegando, né, nós devemos também desapegar do que a gente gostaria que o outro fizesse ou não, né? Porque às vezes a gente tem uns fantasmas do passado que vêm até nós, né? E fala, gente, mas era para ficar no passado. Fantasmas do passado nós podemos entender tanto como pessoas que estão presentemente encarnadas conosco e que ficam voltando e às vezes trazendo algumas dificuldades, enfim. Mas nós podemos entender também como os nossos irmãos desencarnados que tivemos algumas desavenças, algumas questões no passado que vêm até nós buscando processo de influenciação, de obsessão também. Podemos entender dessas duas formas. E nós não temos controle sobre eles, nós não temos controle sobre a ação deles. Nós temos controle sobre a nossa ação. E se nós percebemos esse assédio, né, seja desses fantasmas do passado, encarnados ou desencarnados, o que nós podemos fazer é observar para nós. Qual é a fraqueza que nós estamos nutrindo em nós que atrai essas pessoas ou esses espíritos até nós novamente? Qual é a fraqueza? O que está acontecendo? Não dá para a gente ter esse desejo de que essas pessoas não venham, não voltem. Não. Mas nós podemos escolher como nós vamos agir com isso. Tá? E lembrar desse ponto. 10% é o que nos acontece. A decepção com os pais, a traição, né, o assédio que vem, isso é 10%. 90% é o que a gente escolhe fazer. E são oportunidades para que a gente olhe para dentro de nós e perceba qual é a minha fraqueza. É o orgulho? É uma dependência? É uma baixa autoestima? É porque eu não fiz os passos anteriores, né, de saber da minha importância de filho de Deus, de reconhecer o meu poder pessoal, de reconhecer, inclusive dentro desse poder pessoal, o meu poder de perdoar, meu poder de amar, de ver e me relacionar com essa pessoa agora de uma forma diferente. O que é que está acontecendo? Mesmo quando a gente percebe sombra, mesmo quando a gente percebe fraqueza ou trevas em nós, é oportunidade. É oportunidade de se iluminar. Depende do que nós vamos fazer com isso. E o que nós fazemos é efetivamente o que vai determinar o resultado. E a gente pode fazer então essa autoanálise, perceber. Aqui nós falamos de alguns desapegos, mas talvez cada um de nós foi pensando aí, identificando outras questões, outras posições das quais deve se desapegar. Ótimo! Façamos então esse exercício. E quando a gente começa a fazer esse exercício, é um caminho fácil? Fácil não é, né? Mas ele pode se tornar mais leve. O caminho vai se tornar extremamente árduo e difícil se nós colocarmos a nossa visão nos aspectos materiais e tudo que se refere à vida material. Se o nosso olhar se limitar às questões materiais, vai ficar difícil seguir o caminho que é o Evangelho. Porque nós não vamos conseguir perdoar, porque a gente vai olhar apenas para o fato que está acontecendo aqui agora, para a ofensa que o outro praticou contra nós. Nós não vamos considerar, muitas vezes, o que pode ter acontecido no passado e também nós não vamos observar qual é a oportunidade que essa situação nos traz. Às vezes, a oportunidade de compreender aquela outra pessoa como alguém necessitado, como alguém que está carente, como alguém que está infeliz. Porque tem um ditado muito popular que é extremamente verdadeiro. Quem está feliz não dá trabalho.
Então, se alguém está dando trabalho, se somos nós essa pessoa, vamos olhar, cabe aí uma oportunidade de iluminar. E aí fica mais fácil, então, quando a gente estende esse olhar para as nossas várias existências, para o verdadeiro objetivo que nós temos aqui, que é de crescer tanto em conhecimento, mas não só o conhecimento que fica no intelecto, não só o conhecimento que fica arquivado na mente, mas o conhecimento que vai para a ação. Nós vamos então fazendo esse processo de autoiluminação, nós vamos fazendo esse processo de transformação. E aí, nós tivemos aqui a participação especial de um bichinho. Ele, gostou da luz que está aqui em cima de nós, iluminando o estúdio, quer se iluminar também. E esse processo, vai acontecendo então naturalmente. Ele fica menos penoso, ele vai exigir de nós menos sacrifício. Então, esse trajeto não é uma via crucis, mas também não vai ser um mar de rosas. Nem via crucis, nem mar de rosas. Então, o que é esse trajeto da autoiluminação? É seguir o Evangelho. É um caminho que foi traçado, está sendo traçado por nós mesmos. Então, o que nós encontramos hoje é o que nós vamos ter de oportunidade para nos auto-iluminar. Mas são situações que nós fomos conquistando e carregando conosco através das nossas existências anteriores. E o que nós estamos fazendo aqui agora também vai traçar o nosso roteiro de autoiluminação no futuro. E aqui nós podemos olhar para algo que muitas vezes a gente faz. A gente olha para o caminho e para o trajeto do outro. Olha para o caminho e para o trajeto do outro e fala, nossa, mas o trajeto do outro está mais fácil. Bem mais fácil se autoiluminar, seguir o Evangelho na situação mais serena, mais confortável que o outro está. Ou então a gente olha para aquele irmão que não está aproveitando a presente oportunidade e a gente começa a tecer críticas, Olha lá, porque eu me esforço tanto, a outra pessoa, não se esforça, está perdida. Vamos parar com isso e vamos nos lembrar, o caminho para a autoiluminação de cada um de nós, ele é individual, é pessoal, intransferível, e ele é individual porque nós é que fomos traçando no decorrer das existências e nós é que temos a condição de agora traçar como é que serão as trevas que nós vamos encontrar no futuro e quais serão os recursos que nós teremos para fazer e continuar esse processo da autoiluminação. E é entender que as pessoas que a gente encontra também são caminhantes, também estão no mesmo processo de autoiluminação. Também estão seguindo essa jornada. E sempre que for possível, é necessário que a gente auxilie. Porque a autoiluminação, ela envolve também generosidade, envolve também o amor. E quando nós encontramos alguém na nossa caminhada e já temos essa condição de ajudar, e nós sempre temos condição de ajudar, nós estamos fazendo esse caminho da melhor forma. Nós estamos nos iluminando, porque aquela autoiluminação, aquela descoberta, aquele conhecimento e aquela prática que não ilumina, como Jesus nos traz na passagem, aquela candeia que não é colocada no velador, que não é colocada ali à disposição para iluminar os outros, não é um processo de autoiluminação. Todo esse conhecimento, toda essa conquista é superficial, é egoísta. Porque a verdadeira autoiluminação, o resplandecer dessa luz de que fala Jesus, ele necessariamente passa pelo amor, passa pela partilha, passa pela ajuda mútua. Não tem como ter luz e não iluminar. Da mesma forma, não tem como iluminar sem ter despertado e fortalecido a própria luz. Mas uma vez que despertou, acessou e colocou essa luz na máxima potência, meus irmãos, não tem como que ela não vá se espalhando e vá contagiando as outras pessoas. Mas precisa ser a ajuda verdadeira, a vivência verdadeira do Evangelho, em espírito e verdade. Servir ao outro, não como se estivéssemos servindo aos homens, mas como se estivéssemos servindo a Deus. Porque é exatamente isso que acontece. Quando nós ajudamos, auxiliamos o irmão, nós estamos servindo em verdade a Deus. Esse que é o grande objetivo da nossa caminhada. E aqui, quando falamos que não dá para ter essa vivência egoísta
de reservar o conhecimento, a vivência para si, nós vamos lembrar uma outra passagem, né, também, né, uma carta de Paulo aos Efésios, em que ele traz: andais como filhos da luz. Andais como filhos da luz. Necessariamente nós somos filhos da luz. Vamos, né, nos lembrar da nossa paternidade, quem é que nos criou. E quando vem, né, esse convite de Paulo, andai como filhos da luz, significa esse processo de nos ajudarmos. Porque a cada momento que nós ajudamos alguém, a cada momento que nós, por um gesto simples de amor, levamos consolo a alguém, né? E consolar é interessante, que se a gente vai ali na raiz da palavra, né, do latim é consol, ou consol, é iluminar. Iluminar a vida de alguém que às vezes esteja passando por uma dificuldade, por uma tribulação, e que se perceba ignorante das realidades espirituais, das necessidades e do amor de Deus, nosso Pai, por cada um de nós. É também nós praticarmos a solidariedade. Se a gente for na tradução da palavra no latim, nós vamos entender que é solidar. O que é solidar? É como se a gente colocasse chão, como se a gente desse o chão para aquela pessoa que passou por uma dificuldade, seja ela material, emocional, espiritual, tão forte que a pessoa ficou sem chão, ficou sem estabilidade. Então nós vamos amorosamente, né, ser solidários, dar esse solo, dar esse chão para que a pessoa se sinta firme. E a misericórdia, né? Se a gente for separar no latim também, misericórdia, né? Que significa miséria e coração, que é nós olharmos com o nosso coração a dificuldade, a miséria, a situação difícil, emocional, material, pela qual o nosso irmão está passando. Não tem como, em cada um dos momentos que nós vamos vivenciando, praticando os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos iluminando. A cada momento que a gente vai, leva consolo, que a gente leva chão, né, solidariedade, ou a gente traz o sofrimento do outro para ver com o nosso coração, nós estamos nos iluminando. Nós estamos iluminando ao outro, mas tudo isso, mais uma vez, precisa ser em espírito e verdade. E um outro ponto muito importante é que não são as nossas palavras, né? São os nossos exemplos. Nossos exemplos falarão mais alto, brilharão mais, iluminarão mais do que qualquer palavra que a gente possa dizer. Então, quando nós estamos amando, é um convite para o outro amar também. Quando nós somos pacientes, compreensivos, é um convite que nós fazemos para que o outro se ilumine também, praticando a paciência, praticando aí a compreensão. Quando nós nos portamos de maneira humilde ali, lado a lado, disponíveis ao outro, nós estamos fazendo também o convite para que o outro deixe o orgulho. Nós estamos nos iluminando, mas o outro também está se iluminando. E é isso que se espera. Se a gente for checar o Evangelho, quando fala da missão dos espíritas, o que nós vamos entender? Que de todo o conhecimento que nós já temos, nos é possível ter a condição de esclarecer alguém, de consolar alguém. E esse esclarecer, esse consolar, que o Evangelho nos coloca como missão dos espíritas, é uma condição a ser feita justamente pelos nossos exemplos, respeitando. Isso não significa que nós vamos converter as pessoas ou que nós vamos confrontar uma fé, uma crença que é diferente da nossa. Não. Nós vamos respeitar. E agindo como Jesus agiu, nós vamos então nos iluminar, iluminando ali aquela outra pessoa. Com aquela palavra de esperança, de otimismo. Mesmo que ela não acredite em reencarnação, nós podemos levar consolo, nós podemos levar esclarecimento. Mesmo que ela tenha crenças diferentes, nós podemos sim levar da pouca luz do Evangelho que nós já temos e que nós já praticamos e colocar à disposição desse nosso irmão, andando então como esses filhos da luz. E nos lembrando sempre desse convite, desse chamado. Mas é o exemplo. Não é o que nós falamos, é aquilo que se vivencia. Porque vamos lembrar mais uma vez como é que a nossa luz se resplandece. É pela nobreza do sentimento.
Nada adianta então a palavra se não tiver o sentimento nobre. E um sentimento nobre, meus irmãos, não fica como sentimento. Um sentimento nobre, ele se concretiza numa ação palpável, numa ação iluminada. E quando nós vamos percebendo, né, todos esses convites que nós temos, e os momentos, situações difíceis também que a nossa sociedade vive, é importante termos essa convicção. Nesses momentos de tensões sociais, né, dessas crises sociais muitas vezes que nós estamos vivenciando, é a melhor hora para que a gente faça fortalecer a centelha divina, para que a gente efetivamente resplandeça essa luz que está dentro de nós. E vamos nos lembrar mais uma vez, é algo no individual, mas que repercute no coletivo. Não é algo que virá de fora para dentro. Não é algo que o nosso espírito benfeitor, não é algo que Jesus fará por nós. Jesus já fez boa parte do trabalho. A outra parte é o trabalho de staff que ele faz, né? Nos apoiando, direcionando seus emissários para nos auxiliar. O nosso espírito protetor também faz todo esse trabalho, mas é um trabalho de staff. Nós é que estamos ali à frente. Nós é que precisamos tomar essa decisão. E todos nós já temos recursos necessários para escolher o caminho da luz, nos afastando daquilo que não nos convém. E esse é o momento para a gente parar e pensar. Como é que eu estou me colocando a serviço da luz? Como é que eu estou me portando nessa existência e na vida, né, como espírito, de forma que resplandeça a luz do Evangelho? Quais são as oportunidades que nós temos de nos iluminar e de iluminar ao outro? Porque lembrando, é um caminho individual. Cada um de nós precisa olhar fundo para a nossa existência, para as atuais situações que nós nos encontramos, porque aí estarão as respostas. Nós podemos rogar a Deus, a Jesus, ao nosso Espírito Protetor, a todos os benfeitores que torcem por nós e que nós fomos conquistando, né, no decorrer dessa existência, pela nossa persistência, pelo nosso desejo verdadeiro de aprender e de praticar, e sempre virá o auxílio. Agora a ação é conosco. E quando nós nos colocamos a serviço do bem, quando nós tomamos essa decisão, como é que podemos nos colocar à disposição, servir a Deus, para que o Evangelho de Jesus resplandeça, para que a gente se ilumine, as outras pessoas também, a gente modifique, né, a situação, as dificuldades todas que nós estamos tendo, a gente vai perceber que existem obstáculos. Um dos obstáculos pode ser que a gente seja aquele sal insípido. Sabe o que Jesus fala no início? Né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, qual será então a sua utilidade? E aqui é necessário agir. Nós não temos mais espaço para omissão, não há mais espaço para indiferença. Não, nós temos que atuar, nós temos que ter um posicionamento firme, forte, que não quer dizer agressivo, porque o posicionamento se dá pela forma como a gente age, buscando aqueles infortúnios ocultos e a oportunidade de ajudar a todos que necessitam. Precisamos então ser esse sal, mas o sal que contagia, o sal que dá sabor, o sal que se posiciona, o sal que vê a injustiça e trabalha para que ela não aconteça, mas que começa por si. E quando a gente começa a ter esse desejo e esse posicionamento, nós vamos perceber que muitos obstáculos vão surgir. Vários obstáculos surgirão. Às vezes as questões da família, às vezes a doença, às vezes no trabalho, situações inesperadas, enfim. E é necessário que a gente assuma o firme propósito de resplandecer a nossa luz, de fazer o bem, de ir ao encontro daqueles que necessitam. Às vezes, né, com os pés doendo, com as pernas cansadas, às vezes com os braços travados, mas é necessário que a gente continue. Porque nós podemos ter certeza. A cada passo que nós damos no caminho da autoiluminação, no caminho do bem, há todo um amparo,
Há toda uma equipe espiritual que se movimenta para nos apoiar, para nos ajudar e para oferecer o suporte necessário. Mas a decisão, a determinação, a persistência, a perseverança é um trabalho que nós devemos fazer. E esse trabalho a gente sente como leve quando nós lembramos de qual é a razão de estarmos aqui. Quando nós lembramos então de qual é a nossa identidade, quando nós recuperamos e retomamos o nosso poder pessoal de fazer as transformações. Quantas transformações nós já não vimos, já nos foram relatadas? Se olharmos para nós mesmos, quantas transformações, mesmo que pequenas, já conseguimos fazer? Quantas sombras em nós já iluminamos? Quanta luz também nós já não espalhamos por aí. Basta que a gente continue com esse processo, nessa perseverança, nessa persistência, que toda a ajuda necessária, com certeza, virá até nós. Então, meus irmãos, qual é o convite dessa semana? O convite é para que a gente prossiga andando como os filhos da luz que nós somos. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, sentindo todos os nossos corações, os nossos pensamentos unidos, percebendo essas bênçãos que vão chegando a cada um de nós, assim também como a cada um dos nossos irmãos necessitados que não puderam estar conosco. Percebendo essas bênçãos a nos envolver, a trazer a paz, a tranquilidade, a serenidade, mas ao mesmo tempo, sentindo essa nossa força interna, essa fonte de luz divina que há dentro de nós, pronta para iluminar. E nessa certeza, que possamos então assumir o compromisso com cada um de nós, de fazermos o nosso melhor a cada momento, tendo a certeza de que estamos seguindo o caminho iluminado de que Jesus nos deixou, tendo a certeza que estamos caminhando então até os braços do Pai. E assim, ajudando a cada um que nós encontrarmos no caminho. Que fiquem com o nosso consolo, com a nossa solidariedade, com a nossa misericórdia, com o nosso sorriso, com o nosso abraço e com a certeza de que podem contar conosco, assim como nós temos a certeza de que podemos contar com Jesus e com Deus nosso Pai. Que as águas que foram colocadas possam receber então os fluidos, os bálsamos necessários, a cura do corpo, ao equilíbrio do espírito, de cada um que fizer uso delas. Amado Mestre Jesus, obrigada por tudo. Permaneceremos contigo. Que assim seja.